Será que o seu bebê de 6 meses está desenvolvendo de acordo com a idade? Será que é para ele sentar, começar a falar? O que é para ele fazer nessa idade? Vem com a gente que vamos falar sobre esse assunto hoje. Olá, família Creare, bem-vindos mais uma vez. Eu sou a doutora Mariana e esse é o canal da Creare Pediatria. Nós começamos aqui nos Dicas Creare a falar sobre desenvolvimento neuropsicomotor, que significa as fases de desenvolvimento da criança, principalmente dos bebês, conforme ele vai ganhando aí diferentes habilidades motoras, físicas e cognitivas. Nós já temos um vídeo anterior aqui no canal sobre os bebezinhos de 2 meses e de 4 meses. O que a gente espera que ele faça, como é que é o desenvolvimento do bebê nessa faixa etária. Dá uma conferida lá se você tem um bebê nessa idade, se tem dúvida. Hoje nós vamos falar sobre o bebezinho de 6 meses. Lembrando sempre que aqui, quando a gente fala essas idades, a gente está fazendo aí uma aproximação. É mais ou menos essa idade, mas existe um período, uma janela. Ou seja, uma idade mínima e uma idade máxima que o bebê pode adquirir essas habilidades. Então calma, aqui é só mais uma orientação para você ter algum conhecimento, mas quem vai poder dizer se está adequado ou não é o seu pediatra, no acompanhamento aí mensal com o seu bebê. Só reforçando, então nós falamos aqui um pouquinho sobre alguns parâmetros de desenvolvimento. Vamos falar sobre 4 parâmetros. O primeiro deles, social e emocional. O outro, linguagem, comunicação. O outro, cognitivo, que é a parte aí das funções superiores, pensamento, raciocínio. E o outro, que é o físico e o motor. Então vamos lá? O bebezinho de 6 meses, começando aí pela parte social. O bebezinho de 6 meses, ele começa a diferenciar o rosto que é familiar e que não é familiar. Ele vai brincar principalmente com os pais, ele vai começar a conseguir fazer essa identificação da pessoa que ele já reconhece e que ele não reconhece. Nessa idade, eles também vão começar a gostar de se olhar no espelho, para eles é uma descoberta, ver aquele rosto, tentar entender o que está acontecendo ali, quem que é aquela pessoa. Então é uma atividade muito interessante também de fazer com o bebezinho dessa idade. Na parte da linguagem de comunicação, o bebezinho já começa aí um pouco a conversar, vamos dizer dessa forma. Ele já começa a responder os sons emitindo sons. Então, você já tem aquela impressão que ele está tentando começar uma conversa. Ele escuta um som, né, alguma coisa que é falada para ele já tenta responder de uma determinada forma. Esse bebezinho, ele já vai começar a emitir sons diferentes para demonstrar quando ele está alegre, quando ele tem algum desagrado. Então, já começa a ter um pouquinho aí essa diferenciação, já começa a perceber isso. Então, conforme os pais que convivem mais com esse bebê, já começam aí entendendo um pouco mais, já começam aí ter um certo tipo de conversa com esse bebê. E nessa idade, o que é bastante legal é que o bebezinho começa a identificar o próprio nome. Então, é interessante chamá-lo pelo próprio nome, para ele começar a entender que aquele é o nome dele, e ele vai começar a responder ao nome dele. Lógico, coerente com a sua faixa etária. Então, ele vai começar a entender, a identificar que aquele som é o nome dele, ele já começa a fazer essa identificação. Então, isso é muito legal, conversar com o bebezinho pelo nome, chamando ele e observar esse tipo de reação. Na parte cognitiva, que é do pensamento, do raciocínio, a observação, o bebezinho de 6 meses ele já olha em redor por objetos que estão perto. Ele já vai apresentar aí uma certa curiosidade de tentar explorar aquele ambiente, aqueles objetos que estão por ali. Então, uma fase que é interessante ele deixar alguns brinquedos à mão para ele poder explorar alguns objetos. A gente fala brinquedo, mas na verdade não precisa ter aquele monte de brinquedo diferente, não precisa ter um consumo excessivo nisso. São algumas coisas, alguns objetos, inclusive que já tem em casa, alguma almofadinha, algum bichinho, alguma coisa nesse sentido. Lógico, pensando sempre na segurança desse bebê, que o bebê vai colocar na boca, então sem objetos pequenos, sem objetos cortantes, sempre lembrando na questão da segurança. Além disso, o bebezinho vai ficar ainda mais claro que tudo ele traz para a boca, né? Porque ele está numa fase do desenvolvimento que ele identifica o mundo através das sensações da cavidade oral, a gente chama até de fase oral. Então tudo vai reparar que o bebezinho pega e quer pôr na boca. E outra coisa que vai reparar muito também é que o bebezinho passa os objetos de uma mão para outra, ele já consegue ir trocando, né? Então aí a gente já começa a observar, além da parte cognitiva, uma parte motora, uma habilidade dele ir transferindo esse objeto de uma mão para outra. Continuando aí em relação, né, já começamos a falar do físico e do motor, é um bebezinho que ele vai rolar
nas duas direções, então se colocar ele deitadinho, ele vai rolar para um lado, vai rolar para o outro, então tem que ficar muito atento com a questão de acidente. Se colocar ele numa superfície alta, numa cama mais alta, a chance dele cair é muito grande, então sempre tem que lembrar disso. É um bebezinho que ele já começa a ficar sentadinho com apoio, se coloca ele apoiadinho aí numa superfície, ele já fica, ele não precisa ficar aí não vai mais cair, ele consegue sustentar. É um bebezinho que ele consegue ficar sentadinho com apoio, ou seja, ele não vai mais cair. Coloca ele sentadinho, ele não vai, cair pra frente, cair pra trás. Ele consegue ficar já firminho com algum apoio em algum anteparo, algumas coisinhas nas costas, alguém segurando, alguma coisa encostando, alguma coisa nesse sentido. É muito comum nessa idade também eles levarem os pés pra boca. Eles já têm aí um desenvolvimento que permite eles fazerem isso. A gente fala que o desenvolvimento dos bebês tem uma característica de ser céfalo-caudal, ou seja, primeiro ele vai sustentando a cabeça, o pescoço, o tronco, para depois ele sustentar as perninhas. Nessa idade ele tem esse interesse de pegar o pezinho, levar na boca, de fazer esse movimento, completando aí também com essa questão da curiosidade da fase oral, de tudo querer levar na boca. Ele tá descobrindo o corpinho, ele tá entendendo ali o que ele tem ali, o que é aquela coisa toda. É muito comum também nessa idade o bebezinho se movimentar para frente, para trás, fazer esse tipo de movimento, e é muito comum ele virar ao ouvir algum som. Então isso é uma coisa também que tem que ficar bastante alerta. A gente sempre destaca aqui nessa fase do desenvolvimento a importância da gente avaliar a parte da audição, Hoje a gente já falou, é obrigatório fazer na maternidade o teste da orelhinha. O fonoaudiólogo vai fazer esse teste para identificar se tem algum distúrbio de audição, mas durante todo o desenvolvimento a gente tem que ficar muito atento a isso, porque pode ser algum distúrbio que não foi identificado, alguma coisa eventualmente que foi desenvolvido, então isso tem que ficar muito atento. Fez algum som, o esperado para essa faixa etária é que ele olhe, que ele se movimente em direção a esse som. Então isso já vai mostrar tanto essa parte e também a habilidade física dele conseguir sustentar a cabecinha e fazer esse tipo de movimento. Então nessa idade é muito legal a questão dos objetos sonoros, da voz, como a gente já falou, que ele reconhece o nome, chamá-lo pelo nome, ver se ele vira, se ele identifica. Então isso é muito interessante o bebezinho de 6 meses. A idade de 6 meses é uma idade muito marcante, porque também é a idade que a gente, habitualmente, quando o bebezinho mamou só no peito, a gente vai começar a introdução alimentar. Então, é um marco de desenvolvimento aí muito forte, Então, é um momento que é muito legal estar no consultório do pediatra, estar acompanhando, para ter todas essas orientações, ver se ele tá indo aí habitualmente mais ou menos no esperado, Como eu disse, é um mais ou menos, Tem aí a sua janela, o seu período de adaptação, ter esses outros movimentos aí para essa faixa etária. Reforçando mais uma vez, também temos a questão dos bebês prematuros. Às vezes os bebês prematuros, eles têm uma idade cronológica que a gente fala, por exemplo, de 6 meses, mas se você vai corrigir pela idade que ele nasceu, como ele nasceu antes do tempo, às vezes a idade real dele é mais ou menos 4 meses, 5 meses, que seja. Então, um bebezinho prematuro, a gente às vezes espera que ele tenha alguns ganhos mais tarde, tá certo? Bom, esse foi o bebê de 6 meses. Fiquem aí ligados com a gente que a gente vai continuar essa discussão. Vamos trazer aí alguns outros momentos do desenvolvimento. Se ficou alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, deixa um comentário aqui com a gente. Curte o vídeo, compartilhe o pessoal que tem neném em casa, para todo mundo aí ficar esperto, poder estimular bastante os bebês. Lembrando que o estímulo é muito importante. A interação com as outras pessoas, o estímulo, a interação com o ambiente, isso vai contribuir muito para um desenvolvimento aí saudável e eficaz desse bebê, tá certo? Obrigada e até breve!